Meu nome é Cláudia Gonçalves, eu sou professora titular do Departamento de Direito da Universidade Federal do Maranhão e sou procuradora aposentada. Mas é claro que, dizendo isso, que é um resumo muito espremido do meu currículo, isso não mostra toda a trajetória que nós, cientistas e pesquisadoras, o tempo que levamos nosso labor universitário, acadêmico, para chegarmos à promoção ao cargo de professora titular de uma universidade pública. Então, resumindo um pouco, a minha trajetória, eu entrei na Universidade Federal do Maranhão aos 17 anos como aluna, então, resultante da minha aprovação no concurso vestibular, nos cursos de História e Direito. E digo, como disse no meu memorial para a professora titular, que foi um caminho das águas. Depois que eu cruzei o Rio Bacanga, de lá eu não mais me afastei. Então eu entrei, como disse, aos 17 anos e fazia os cursos, na época era permitido, de Direito, de História e Direito. Eu me formei em Direito no ano de 1987, e me formei logo depois, em 90, eu me formei em História e licenciatura também por essa universidade. Então, a História propiciou-me todo um arcabouço de um direito voltado para a vida, de um direito que se aproxime da vida tal como ele deve ser, de um direito regado pela ética, e como diz o inesquecível professor, o inesquecível professor desta universidade, o professor José Maria Ramos Martins, é legal, mas precisa também ser justo. Então, para alcançarmos essa justiça pedestre, cotidiana, de que falava Saramago, é preciso o olhar de historiadora, e o curso de Direito, tudo que eu aprendi ali, ensinou-me bastante. Como é mais ou menos um roteiro, em certa medida, comum aos alunos, aos jovens da época, eu fiz concursos, ingressei no Tribunal Regional Eleitoral como analista judiciário, área fim, e depois retomo a vida acadêmica, quando concluí História, fazendo a especialização, o SEMES, especialização de metodologia do ensino superior, também na Universidade Federal, e em 93 eu defendo a monografia, que foi chamada sobre o ensino jurídico no Maranhão. Nesse tempo, em 92, eu fiz o concurso para professora efetiva da Universidade Federal do Maranhão na cadeira, na disciplina de Direito Constitucional. Fui aprovada e entrei para o quadro de professores muito jovem. Antes passei pela experiência aos 24 anos, também aprovada em certame público, como professora substituta, à época era chamada professora pro labore. Depois eu fiz concurso e fui aprovada para o cargo de Procuradora do Estado do Maranhão, onde permaneci até a minha aposentadoria em 2018, e hoje eu dedico-me ao ensino, à pesquisa e à extensão. No grupo que foi fundado, criado por mim e por outros colegas, em 2008, que é o chamado Grupo de Estudo de Direitos Humanos e Biodiversidade. Antes, porém, eu fiz o mestrado em Políticas Públicas, fui da primeira turma, e depois o doutorado também em Políticas Públicas, da nossa Universidade Federal do Maranhão. Fiz um doutorado na Universidade, depois na Universidade Federal de Lomas de Zamora, na Argentina, e o pós-doc em 2008 na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. A pesquisa, ela é um ato complexo, então, ao mesmo tempo, ela é quase como aquele diálogo de que falava Clarice Lispector, onde a gente se reconhece, se aproxima. E a pesquisa, embora exista um momento de solidão da pesquisadora e do pesquisador, mas ele é um ato coletivo e é um ato geracional. Então, não é por acaso, não é um modismo, mas as universidades, as pesquisas, elas se fazem através de grupos. Então, quando eu terminei o doutorado em Políticas Públicas, e também passei a ensinar, continuei ensinando no Departamento de Direito e no programa de pós-graduação em Políticas Públicas, que é um dos mais conceituados do Brasil pela CAPES. Então, eu senti a necessidade de me inserir
em um grupo de pesquisa. Então, com os meus orientandos da época e colegas, nós criamos o grupo na época era chamado Núcleo de Estudos de Direitos Humanos. Então, e ele foi originariamente fundado por mim, pela minha colega, a professora doutora Ana Tereza Silva, que é do Departamento também de Direito e foi me orientando no mestrado e doutorado de Políticas Públicas. Por esse grupo passaram vários pesquisadores, né? E pesquisadores, mestrandos, doutorandos, concluíram seus respectivos mestrados, doutorados em políticas públicas e colegas nossos, né? Até ele chegar à configuração atual. Mas o que eu acho interessante, primeiro é destacar também os jovens nesse ato de sentir a pesquisa como um ato também intergeracional, as novas gerações, as gerações da graduação, que os núcleos de pesquisa e o nosso, o GED-Bio, promove com a inserção de novos alunos, os que já tiveram, já passaram, e outros que estão chegando, inclusive alguns agora, recentemente aprovados no seletivo. Um outro aspecto que é interessante é que nosso grupo ele nasce com o nome Núcleo de Estudo de Direitos Humanos, como eu já falei. Mas depois nós entendemos, né, que o ser humano ele precisa ser inserido na sua única casa, na única casa em que habitamos, a Terra, a ecologia. E nós habitamos dentro dos biomas, são aproximadamente ou por volta de 11 biomas. Então, nós passamos a ter a preocupação ecológica, ambiental. E aí o nosso núcleo de estudos de direitos humanos transformou-se em núcleo de estudo de direitos humanos e biodiversidade. E mais, dentro da biodiversidade e da ecologia, nós passamos a entender o direito dos animais não humanos com a devida relevância que ele precisa ter, porque os animais não humanos são seres sencientes. Então, primeiro a filosofia, Peter Singer, no livro Libertação Animal, a própria Declaração Universal dos Direitos dos Animais Não Humanos, promulgada na ONU, né? Mas depois a biologia, ela reitera que os animais não humanos, nomeadamente mamíferos e aves, são seres sencientes, sentem dor e têm consciência da dor e do sofrimento. Então, por tudo isso, nós passamos a produzir nessas duas frentes, nessas três frentes, direitos humanos, a ecologia no sentido mais amplo e o direito dos animais não humanos. E aí nós transformamos, o grupo foi transformado em grupo de estudos de direitos humanos e biodiversidade. Durante a pandemia, nós reestruturamos o grupo e passou então a se denominar Grupo de Estudos e Pesquisa de Direitos Humanos e Biodiversidade. Ele primeiro é interdisciplinar porque ele está ligado ao Departamento de Direito e ao Programa de Pós-Graduação, Mestrado e Doutorado em Políticas Públicas. E o Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas é interdisciplinar. Mas não só por isso, como os nossos professores da casa são de vários, são de algumas áreas. Por exemplo, nós temos professores do Departamento de Direito, como eu já disse, eu, a professora Ana Tereza, a professora Maria da Glória, a professora Maria de Jesus, professores do Departamento de Serviço Social, a professora Silce, a professora Marli, professora do Departamento de Medicina, a professora Jacira, a professora da área de Geografia, a professora Rosalva Reis, que é inclusive professora da UEMA e professora aposentada do COLUM, né, da UFMA. Então, ele congrega esses alunos e esses professores de muitas áreas do saber, porque, de fato, para darmos conta de pesquisas, nessas linhas de pesquisa, direitos humanos, democracia, ecologia, proteção ambiental e direitos dos animais não humanos, nós precisamos de uma rede de pesquisadores multidisciplinares. O curso de Direito, né, ali da Rua do Sol, né, da centenária Rua do Sol, é um curso que nós temos aqui 105 anos, se a memória não me traiu, o curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão tem 105 anos. Nesse período, claro que essa experiência, nós nos situamos numa região norte e nordeste, em que durante muito tempo nós tínhamos muita dificuldade para ingressarmos, nós professores e professores e as gerações, sobretudo as gerações que nos antecederam, ingressarem em programas de pós-graduação. Você teria que sair do estado para fazer mestrado, doutorado. Então, passou um tempo para que o departamento, os professores, as professoras do Departamento de Direito fizessem seus mestrados e, sobretudo, os doutorados, e ao retornarem,
e eu não posso precisar, mas é uma média de uns 15 anos, né, segundo eu acho que sim, é que nós tivemos a formação de grupos de pesquisa ligados ao Departamento de Direito. E sim, é com alegria que nós dizemos que o nosso GED-Bio é um dos grupos, dentre outros, liderados por outros colegas que fazem parte, dentro do Departamento de Direito, há outros grupos de pesquisas. Existem sim outros grupos de pesquisa dentro do Departamento de Direito. O PET foi uma experiência ainda mais antiga, né? Desses grupos, que é uma experiência de introdução do jovem, do aluno e da aluna no campo da introdução à pesquisa, né? Tentando, da iniciação científica, tentando formar os futuros pesquisadores, as futuras pesquisadoras. Olha, é impossível nós, um pesquisador, uma pesquisadora, levarmos adiante o nosso trabalho se nós não tivermos o fomento, né? Então, a Constituição brasileira, das universidades, ela traz o tripé, que é clássico das universidades: ensino, pesquisa e extensão. Então, no Brasil, o nosso modelo nós fazemos mestrado, doutorado e fazemos o concurso, né, para ingresso na carreira. Outrora, ainda nos anos 90, poder-se, em alguns casos, as editais admitiam um concurso com especializações e depois, mas necessariamente nós iríamos em busca de especializações, de mestrados e doutorados, né? Então, entretanto, a pesquisa e a extensão, elas precisam de fomento, né? Que isto, para tanto, são fundamentais essas agências de fomento, a CAPES, CNPq, e no caso, nos Estados-membros, no nosso caso específico, a FAPEMA, ela cumpre um papel relevante, eu diria relevantíssimo, para o fomento de pesquisas. No meu caso, especificamente, eu me lembro que, ao fazer o mestrado em políticas públicas, né, como disse na primeira turma, havia a exigência que o aluno, a aluna tivéssemos dedicação exclusiva ao curso, pelo menos no turno matutino e vespertino, que era quando funcionava o mestrado na turma de 1993, portanto, há 30 anos atrás, é um programa que completa 30 anos. Naquela época, eu muito jovem, eu tive que pedir licença sem vencimento, né, sem remuneração, para tratar de interesse particular no Tribunal Regional Eleitoral, onde eu trabalhava como servidora, e à noite ensinava já como professora efetiva, como professora 20 horas aqui. Então, eu tive durante um tempo que minimizou a necessidade que tínhamos, né? Porque quando entramos no mestrado e doutorado, nós temos inevitavelmente um acréscimo de despesas para muito além do cotidiano. Depois, em 2001, também na primeira turma do doutorado em políticas públicas, mais tarde, em 2002, se eu não estiver enganada, a FAPEMA concedeu algumas bolsas, né, e eu recebi também essa bolsa para a realização da minha pesquisa doutoral, que resultou numa tese chamada Política dos Direitos Fundamentais Sociais, releitura de uma Constituição Dirigente, que foi inclusive laureada com o Prêmio CAPES de Tese de Doutorado de 2006, né, com menção honrosa. E depois resultou nesse livro, né, que é fruto dessa tese, e que aqui também, inclusive, eu faço menção e agradecimento à FAPEMA. Não bastasse isso, nós tivemos um livro que nos submetemos a um edital, que é o livro Direitos Humanos e Diversidade, né, e o edital da FAPEMA, foi aprovado, e o resultado da pesquisa foi este livro, né, inclusive na contracapa a menção expressa à FAPEMA, e esse livro ele é fundamental porque ele abrange toda a diversidade humana, quer dizer, dentre aquilo que podemos fazer, mas questões raciais, questões de povos indígenas, questões de gênero, criança, populações indígenas, e que foi feita através de entrevistas coletadas, realizadas por nós pesquisadores, com outros pesquisadores que trabalham na área. Então, ele fruto dessa pesquisa, né, que fiz coordenei com a professora Ana Tereza de Freitas e com o professor Yuri Costa, que é também um professor
da nossa Universidade Estadual do Maranhão, e o resultado foi esse livro aqui, bastante abrangente e ainda muito, muito atual. Nós tivemos, especificamente em relação ao Prêmio FAPEMA, foi laureada a professora Rosalva Reis, né, com uma interessantíssima e brilhante, pela a premiação expressa o brilhantismo da sua tese, sobre as reservas extrativistas e, portanto, sobre questões ambientais. Um tema árduo, e a professora Rosalva é uma professora de pesquisas de campo, né? Então, foi um resultado e foi uma noite, aquela noite de dezembro de 2021, foi uma noite inesquecível. Inclusive, os dois únicos finalistas do prêmio na categoria tese de doutorado, o professor Arnaldo Vieira e a professora Rosalva dos Reis, ambos eram do GEDBio. E a professora Rosalva continua do GEDBio, ou seja, em 2021, no campo das ciências humanas e sociais, nós tivemos só 2 finalistas do prêmio tese de doutorado, e todos os dois eram do GEDBio, foram meus orientandos, a professora Rosalva Reis e o professor Arnaldo Vieira. E a professora Rosalva foi contemplada com muita justiça pelo seu trabalho, e que ali a contemplação, o reconhecimento de um trabalho que é uma vida, que a pesquisa não se faz de uma só vez, como dizia Bourdieu, não se faz de um jato só, e não se faz em um livro só. Ela é a continuação de muitas pesquisas. Eu costumo dizer, e não só eu, mas outros pesquisadores, nós conhecemos um pesquisador formalmente pelo currículo Lattes. E como disse no meu memorial para a professora titular desta universidade, existe o memorial, existe o currículo Lattes com as suas formalidades, e existem as lembranças que não cabem no currículo Lattes. Às vezes a lembrança de uma sala de aula, de um aluno que lhe diz de repente: poxa, professora, eu entrei em direito constitucional com uma visão e saio com outra. Às vezes uma confraternização que alunos fazem, uma poesia que alunos dedicam, e nós já tivemos, cada professor já teve sua experiência. Isso não cabe no currículo Lattes, mas cabe nas nossas memórias. Em relação aos grupos de pesquisa, nós tivemos essas premiações que eu já disse, né? E tivemos também o livro Vulnerabilidades Sociais em Tempo de Pandemia, que foi um dos 10 finalistas do Prêmio Jabuti 2021, né? E que também foi agraciado com a medalha Gonçalves Dias em 2022 da Academia Maranhense Jurídica. E tivemos, então, formalmente, isso consta do currículo Lattes, né? Mas o que talvez não haja espaço nos currículos Lattes para dizermos? Não há espaço no currículo Lattes para dizermos os nossos sentimentos, o que sentimos. Inclusive, nós temos um dos nossos livros que se chama Direito, Sentido e Sentidos do Direito. Então, o que mais me marca é a própria trajetória do GEDBio, porque ele começa como um núcleo direcionado exclusivamente a estudos e pesquisa de direitos humanos. Depois ele passa para entender o ser humano na sua complexidade, que já é entendido desde o início, mas dentro de uma complexidade ainda maior, que é o ambiente ecológico onde ele está. E, inclusive, parceiros nossos de jornada, que são os animais não humanos. Então, esse caminhar dos direitos humanos, essa sensibilidade do GEDBio para caminhar estudando e pesquisando direitos humanos e depois agregando questões ecológicas, questões dos direitos dos animais não humanos, ele figura esse caminhar em minhas lembranças e com muita satisfação. E há uma outra satisfação que é a solidariedade com os colegas que fazemos o GEDBio, fazemos a pesquisa, e esse compromisso intergeracional com essas várias gerações, desde 2008 até agora, de alunas e de alunos que entraram. Mas eu queria chamar a atenção também para um livro assim, peculiar, 3 livros assim, que eu considero peculiares. Como disse, Direitos, Sentidos e Sentidos do Direito, em que nós também, no nosso caminhar do grupo, nós passamos a trazer as artes como forma de expressar
de conversar e dialogar as nossas experiências de pesquisadores. Então, esse livro Direitos, Sentidos e Sentidos do Direito, ele é feito a partir de uma compreensão do direito por aquelas pessoas que sentem a falta daquele direito ou sentem a presença daquele direito. Então, aqui nós temos várias diversidades, inclusive aqui já trata de direitos animais, mas trata de mulheres, de homens que escrevem sobre as suas lutas cotidianas pelo direito. Então, aproximar, tenho dito nos últimos tempos em sala de aula e nas minhas palestras, que as artes, elas compõem melhor minhas palavras. Então, esse é um marco desse nosso grupo. Um outro momento que é importantíssimo falarmos é que nós estamos em 2023 e em 2020 nós tivemos a maior crise humanitária, sanitária e humanitária que passamos no último século, que foi a Covid. Então, eu lembro bem que nós, em 2020, eu ministrei uma aula no primeiro dia e logo depois as aulas foram suspensas. E nós ficamos assim, perdidos, enfim, como toda a gente, sem sabermos o que faríamos. As questões educacionais, logo também sanitárias, educacionais, por isso eu digo, a Covid foi uma crise humanitária, de muitas dimensões. Então, durante o período da Covid, os primeiros momentos, os primeiros meses, e durante um ano todo, nós mergulhamos como uma forma, remotamente nós mergulhamos em pesquisas. Então nós fizemos uma pesquisa que se chamou Vulnerabilidades Sociais em Tempo de Pandemia, que é esse livro, que justamente foi aquele livro, foi finalista do Prêmio Jabuti e que recebeu a medalha Gonçalves Dias pela Academia de Cultura Jurídica, Política e Social do Maranhão. E aqui eu lembro muito bem que dentro do capítulo que eu escrevi aqui sobre refugiados, eu escrevia e era uma escrita dolorosa. Da minha casa entrecortava-se o som do computador, do teclado, com as sirenes e com certamente todo o sofrimento que ia ali da pessoa acometida de Covid. Foi um momento muito triste, muito preocupante, muito pesado, por todas as vidas que foram perdidas e por todas as pessoas doentes naquele momento. Então, ter escrito este livro, né, e nós começamos em 2020, publicamos em 2020, termos conseguido isso de modo todo remoto, foi uma prova que mesmo dentro da tristeza, o nosso grupo, mas não só o nosso, mas vários outros grupos de pesquisa estavam atentos, vigilantes e fortes na defesa da dignidade humana, na defesa da vida e naquele momento tão vulnerável, tão especial. Então, eu não esquecerei a forma como essa pesquisa foi feita. Assim como também, nesse período, eu orientei remotamente 2 alunas do mestrado e que praticamente fui conhecê-las presencialmente, porque eram 2 anos, né? Foi 2020 e 2020, elas defenderam ano passado, em 2022, Raíra e Dominique, eu as conheci pessoalmente, faltavam 6 meses para terminar, para a defesa da dissertação, mas elas fizeram excelentes pesquisas e concluíram com dissertações bastante importantes sobre questões de gênero. E o outro livro também foi feito durante o período da pandemia, mas já foi lançado em 2022, que é a Constituição Proclamada pelas Artes, onde aqui nós pensamos as constituições, os direitos, como normas cogentes, obrigatórias para o Estado, para a sociedade civil, mas a partir de obras de arte. E eu ressalto que as nossas pesquisas sempre são feitas com professores e pesquisadores nossos, no Maranhão, da UEMA, da nossa Universidade Federal, de algumas universidades, outras, e universidades de fora. Nós temos um especial intercâmbio com a Universidade Federal, UNILA, que é uma universidade de Foz do Iguaçu, federal, com professores também da Unicamp e também no campo internacional, na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, nós temos também um intercâmbio já bem firmado. Nós temos um grupo de 15 anos e nós temos 11 livros, então é muita publicação. Um deles, que é esse aqui, Direitos Humanos, uma espécie de cartilha, mas ela é feita como livro, ela é de distribuição
gratuita para órgãos que peçam, que queiram. Inclusive nós já distribuímos vários exemplares. Esse aqui não é comercializado. Nos nossos 15 anos, nós costumamos comemorar com a publicação. Quando completamos 10, foi a publicação deste livro, que foi emblemático, Direito, Sentido e Sentidos do Direito, e agora, com 15 anos, nós estamos com o livro no prelo, que já deve estar que será lançado em dezembro, chegará antes às livrarias e plataformas, mas ele será lançado em dezembro, que é uma espécie de continuação que chama-se Vulnerabilidades, Direitos Negados. Uma outra forma que nós temos pensado para comemorarmos, marcarmos e nos colocarmos, nos posicionarmos contra o apagamento da memória da ciência ao jeito de que Walter Benjamin ou Márcio Seligman fala, o não apagamento, vamos lutar contra o não apagamento da memória. Então, para que a memória permaneça viva, nós pretendemos, já estamos na execução de um pequeno documentário, com muita dificuldade, porque não é nossa área, e contando com participação de pessoas experts, faremos um documentário não sobre a história propriamente do GEDBio, mas sobre o ato de pesquisar que foi feito durante esses 15 anos no Grupo de Estudo de Direitos Humanos e Biodiversidade. Então, eu até concluiria com uma citação com a qual nós começamos o preâmbulo, colocamos na epígrafe desse livro aqui, Direitos Humanos e Diversidade. Esse livro, que inclusive, como já disse, foi um dos que ganhou o edital, participou e foi aprovado no edital da FAPEMA e foi, portanto, recebeu o financiamento. E nesse livro, que é de entrevistas com as várias áreas dos direitos humanos, nós começamos com a seguinte frase de Cecília Meirelles, abre aspas, nossas perguntas e respostas se reconhecem como olhos dentro do espelho, olhos que choram. Então, o ato de pesquisar é um ato de observar, de dialogar, de registrar cientificamente, mas também de se emocionar.